Lucas Mussetti e outros setoristas já afirmam: Santos contrata o Mike até 2027. Sim, o ex-Palmeiras está no Santos. Vamos fazer uma análise sobre o jogador, onde ele pode jogar no Santos, como vai ser essa chegada dele no Santos, por quanto tempo. Vamos falar sobre ele no vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E rapaziada, voltando depois de alguns dias aí de fora, eu tive alguns problemas familiares, eu tive alguns problemas que eu tive que resolver nos últimos dias. Não me senti disposto a vir aqui e falar sobre o jogo contra o Inter. Não tava bem, sinceramente. Também veio aquela derrota, então não tive força para vir aqui e ainda criticar o time daquele jeito que ele merecia ser criticado, pela quantidade de gol perdido que teve contra o Internacional, discussão do Neymar perdendo muito gol também, acho que irresponsabilidade de muita gente lá dentro, um time com muita peça faltando para poder trabalhar bem, um Inter passeando em alguns momentos pontuais no jogo que fizeram o Inter vencer. Mas hoje é para falar de coisa que até agora parece boa. O Mike é o novo jogador do Santos. Sim, o Mike, ex-Palmeiras, lateral direito, que chega, se Deus quiser, né, dependente aí da sua religião, se der tudo certo, para ser titular do Santos, ser o lateral direito titular. O salário dele obviamente deve ser baixo, mais baixo que no Palmeiras, menos de 1 milhão aí ele vai receber. Obviamente ele vem em, entre aspas, uma queda de carreira, ele sai do time multicampeão para vir para um time que está lutando para não ser rebaixado, mas ainda é um grande, ainda em São Paulo, fica viável para ele, fica fácil fazer essa mudança de clube. Ele que tem 32 anos, né, ele ficando até o fim do contrato, deve ser mais 2 anos aí, bota na idade dele aí 34, né, não sei se vai ter algum problema físico até lá, mas até agora não teve. Vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas enfim, ele estava em disputa com o Grêmio São Paulo, preferiu vir ao Santos por causa da questão de Neymar, por ser um time ainda em São Paulo, como eu disse, um time grande, e que para ir para o Sul jogar no Grêmio ou para ir para o São Paulo, aí também tinha as questões do envolvimento com o próprio Palmeiras, em que a negociação não deu certo, teria algumas outras questões que envolveriam troca de jogadores no Grêmio. Então o Palmeiras decidiu simplesmente, com conversas com o próprio Mike, né, rescindiu o contrato do Mike com o Palmeiras, e o Mike já vai integrar o time do Santos na semana que vem, passado esse sábado de jogo. Para mediar essa transferência, né, para mediar essa chegada do Mike, obviamente a gente teve a presença do Alexandre Matos ali, que trabalhou com o Mike tanto no Cruzeiro, foi campeão lá com o Mike inclusive, e no Palmeiras. Sim, ele esteve presente no Palmeiras em outro momento aí da era Abel Ferreira. E o Mike estava junto com ele lá, acho que talvez isso também tenha intermediado uma preferência do jogador para vir jogar no Santos. Ele procura obviamente jogar mais partidas. No Palmeiras ele tinha sim sua titularidade nos últimos anos, ano passado, ano retrasado, e esse ano com chegada de Giai, com chegada de outros jogadores que obviamente são mais jovens e que conseguem conduzir mais a bola por conta, obviamente, da questão física, e talvez ele tenha perdido essa velocidade, obviamente, o Mike, né, mas mesmo assim ele ainda continua sendo um jogador de muita capacidade física. Mais tarde também no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os números dele, vocês fiquem aí até o final para poder acompanhar isso. Ele chega já no início da próxima semana, já entre segunda e terça-feira ele já deve estar aqui para fazer todo o exame médico, para fazer a apresentação, tirar foto, Marketing Day, como costumam chamar, né? Ser anunciado, inclusive Gustavo Cabadeiro já entrou no bid, tá? Só para atualizar vocês, não vou fazer um vídeo inteiro falando sobre isso, mas tá no bid. E apesar de não estar no seu auge, o Mike ainda consegue aplicar muito bem tudo que joga. A gente consegue ver isso com base no próprio Paulistão que ele fez esse ano, que foi bom, não foi um Paulistão de um lateral reserva que vem às vezes só para ocupar buraco que foi deixado no time titular. Ele joga ofensivamente também, ele tem muita chegada com cruzamentos, não só defensivamente, mas ofensivamente também. Então ele é um jogador que consegue cruzar o campo todo com muita facilidade, ele não é um cara travado, como é o caso do JP Sherman, como era o caso de Léo Godoy, como é caso, às vezes, de Escobar também, se tiver invertido, como foi o caso do jogo contra Mirassol, contra a Internacional, em que ele esteve do outro lado, cara, assim.
No gol contra o Internacional foi feio também, ele driblou o goleiro, o cara lá, cara, o Escobar já não tinha capacidade de estar ali do outro lado com a perna invertida, tendo que, deu tudo errado naquela partida. Não vou jogar a culpa no Escobar, obviamente, mas vou jogar na falta de recurso que o Santos estava tendo até aquele momento. Mas o Mike chega pra, pelo menos a gente não vai ter essa preocupação, falar, pô, tá invertido o Escobar, o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, me ajuda pra gente não tomar gol. Mike vai estar lá pra poder ajudar a gente, pelo menos nesse momento. Indo para a questão de titularidade, obviamente deve ser titular no lugar do Igor Vinícius, que chegou também nessa janela. Ele teve uma péssima atuação contra o Mirassol, defensivamente muito, muito mal. Ele teve uma jogada ou outra lá, avançando, né, com a bola, mas que também não levaram a nada e só atrapalhou mesmo o Santos, só prejudicou. Defensivamente não dá. Então, provavelmente Mike será o titular daquela posição se ele conseguir entregar tudo que entregou no Palmeiras, ou pelo menos metade do que entregou no Palmeiras até agora. A gente tá fazendo um Palmeiras 2, né? Fazendo igual o Flamengo faz com o Santos às vezes, a gente tá trazendo todo mundo lá que não tá rendendo mais tanto. Não acho uma má ideia, é um time que é multicampeão, tem espírito vencedor, é interessante que a gente tenha esse tipo de jogador aqui dentro também. O Mike foi procurado pelo Santos também, antes da pausa pro Mundial, no Paulista especificamente. Ele não gostaria de sair naquele momento, né? O Santos tentou de tudo, negociou, mas o Mike não gostaria de sair do Palmeiras nesse momento muito por causa do Super Mundial. Ele queria tentar jogar ainda por causa de visibilidade, por conta de título talvez, ele ganharia uma grande quantia de dinheiro se o Palmeiras fosse longe na competição. Foi longe, inclusive, ele deve ter ganhado uma coisa ou outra aqui, que deve ter, assim, comparável ao salário dele, certeza. Mas foi, acho que uma baita experiência para cada jogador no Palmeiras e que vai agregar o Santos, obviamente. Ele chega agora, bom, não chegou lá no início do ano, mas chega agora, o que, assim, é ruim, né? Porque a gente teve uns 6 meses aí inteiros jogando com lateral invertido, tudo. A gente poderia ter ido atrás de alguém para ocupar esse lugar que o Mike não conseguiu ocupar. A gente esperou 6 meses, esperou até agora. E quase esperou até o fim do ano, tá? A gente só não esperou porque o Palmeiras decidiu rescindir agora o contrato e aí ele veio agora. Enfim, o Santos ele é perdido em negociação, impressionante. A gente fica... Parece a seleção brasileira com o Ancelotti antigamente, sabe? O Ancelotti fala, vou ver se consigo daqui a tanto tempo. Aí passava esse tanto tempo ele não ia. Enfim, vocês entendem o que eu tô falando, né? Eu espero que o Santos possa ter uma sequência com o Mike. Uma sequência boa de jogador titular mesmo. Se eu parar pra pensar, uma coisa que eu assisto muito o Felipe Noronha também, que é um outro cara que fala do Santos, ele comenta muito sobre como o Santos não tem laterais direitos há muito tempo. Talvez o último jogador que tenha respeitado a posição. Claro que no momento deixou de ser aquilo tudo. Mas foi o Vitor Ferraz, né? Foi um cara que conseguiu em algum momento ser fixo na posição, ter superioridade em muitas questões dentro do Campeonato Brasileiro inteiro. Foi sair em 2019, se eu não me engano. Já no momento ruim, mas 16, 17 foi um craque, 15, poxa, destruía naquela posição, tanto que ficou 4 anos quase sendo titular ali naquele lado, e talvez seja interessante a gente ter alguém aqui pra poder fazer esse papel de novo, ser um lateral que fique, cara. A gente ter um lateral bom, um direito pelo menos, porque acho que a esquerda tá bem representada com o Escobar e com o Souza. É interessante que a gente tenha esses jogadores, né? Esses jogadores que pouca gente no futebol brasileiro tem. O futebol brasileiro e o mundial, eu acho, na minha opinião, né, tem poucos laterais de excelência. E se a gente puder ter os bons, pelo menos no nosso time aqui no Brasil, vai ser maravilhoso. Cara, assim, o Mike é um cara muito bom, definitivamente. Se ele puder chegar e ficar pelo menos até o fim do campeonato como titular, sem loucura, sem meter o louco, sem entregar a bola pro atacante fazer o gol do time adversário, eu já vou ficar muito feliz, sinceramente. Esse ano no Brasileirão, o Mike infelizmente só jogou 3 jogos, não tem muito espaço no Palmeiras, nem entrando como reserva, nem como titular, até porque tem outras peças que tem passado na frente dele lá no Palmeiras. Esse é inclusive um dos motivos pelo qual ele resolveu vir ao Santos, né, para ter mais jogos, para ter mais partidas. Ele só teve 3 partidas lá, muito pouco. Agora, se a gente for olhar por outra visão, se a gente for olhar para o Paulistão, Paulistão que tem poucos jogos, se não me engano, são 13 jogos, 12, 13 na fase de grupos, acho que são 12 na fase de grupos, e se você vai até o final, como foi o caso do Palmeiras, são mais 5, 6. O Mike jogou 13 partidas no Paulistão, e se você for olhar os números claros, assim, do Paulistão, tanto do Palmeiras, pensando no Mike, né,
quanto do Santos, pensando em Escobar, pensando em Souza, em JP Chermon, a maioria dos laterais do Santos, o Mike teve uma superioridade enorme em cada uma delas. E olha que ele não foi titular nas finais, não foi titular nas semifinais, se eu não me engano, tá? Aqui eu tô falando de achismo, porque o Mike não é titular do Palmeiras há um bom tempo. Mas ele supera os números de jogadores titulares do Santos e que estavam lá em todas as partidas. O Escobar foi, inclusive, nomeado como lateral do campeonato. Foi um dos laterais do Campeonato Paulista de 2025. Então, assim, o Mike estar ali, presente como superior a esses caras que deram trabalho no Santos, é bom que a gente tenha um lateral que consiga aguentar as expectativas que a gente esteja colocando neles. Porque é muito alta, cara. Eles estão dando pra gente um lateral melhor do que a gente tem. Do que os que a gente tem. E esses que a gente tem a gente já considera bom. Pelo menos os da esquerda. Da direita aí já não dá. É JP, é Léo Godoy. Aí passa até, ó, fica até calafrio. Dá calafrio. É sério, tô falando sério. Ele é melhor em cruzamento, é melhor em passe, é melhor em desarme. Vocês podem ver, cara. Assim, e assim, vamos falar de números de comparação, né? Ele, pensando em Mike de 2024 e Mike de 2025, você pode pensar, pô, ele tá envelhecendo, deve ter caído os números dele. Nada! O cara tá lá em cima ainda. Ou os números estão iguais, ou ele chegou a superar o ano passado, o que é incrível na visão de um torcedor do Santos, né, cara? Porque se você vê um cara desse nível parado dentro do Palmeiras, foi muito inteligente, sinceramente, do scout do Santos, de ir atrás do Mike. Foi essa temporada toda quase indo atrás desse cara e finalmente a gente conseguiu. Bom, gente, é bom que ele vá bem, apesar da diferença de companheiros agora, né? Do lado dele, lá direito, antigamente tinha o Estevão, agora vai ter ou o Roleiser ou o Barreal. Acho que o Estevão tem dado mais trabalho no Campeonato Brasileiro, definitivamente, mas não é uma queda tão abrupta assim de qualidade, até porque o Roleiser também tem dado trabalho no Brasileiro. Não fez tantos gols, mas tem dado muito passe. Acho que a especialidade dele é realmente a assistência. Eu espero que ele seja bom, né, rapaziada? Eu acho que é isso que todo mundo quer dele, uma expectativa alta agora. Não nível Daniel Alves no São Paulo, mas pelo menos um jogador que dê orgulho da nação santista ter um jogador desse calibre no elenco, né? Vejo vocês na próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Se eu não me engano, amanhã tem jogo, tá? Se eu não tiver maluco, amanhã tem jogo contra o Sport. E eu vou trazer o pré-jogo amanhã, bem cedinho pra vocês não ficarem sem vídeo aí, rapaziada. Já que eu tô há algum tempo já sem gravar. Vejo vocês na próxima, tamo junto e é nóis.